No quarto capítulo do Evangelho segundo Mateus, encontramos Jesus sendo levado pelo Espírito Santo ao deserto, com o propósito claro de ser tentado pelo diabo. Essa passagem é um dos momentos mais marcantes e profundos da vida de Jesus, onde ele, em sua plena humanidade, enfrenta o tentador. A cena começa com uma revelação do que é a dependência absoluta de Deus e a submissão completa à sua vontade, algo que aos olhos humanos parece um paradoxo, mas revela a natureza do Filho de Deus. Logo no versículo 1, lemos: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus capítulo 4, versículo 1. A frase levado pelo Espírito nos ensina que este evento não foi acidental ou uma armadilha, mas sim uma etapa intencional na missão de Jesus. Ele foi conduzido pelo próprio Espírito de Deus, mostrando que cada passo de sua vida foi ordenado pelo Pai. E que até mesmo as dificuldades fazem parte do plano divino para moldar e revelar o propósito de Cristo. Ao longo de 40 dias e 40 noites, Jesus jejua. Esse tempo tem grande simbolismo. Remete aos 40 anos de peregrinação do povo de Israel no deserto, período de provação e purificação para o povo que se preparava para entrar na Terra Prometida. Assim como Israel, Jesus é provado em sua fidelidade, e seu jejum revela não apenas uma preparação espiritual, mas uma entrega completa a Deus, que transcende as necessidades físicas. Aqui vemos a perfeita dependência de Cristo do Pai, onde a fome física é subjugada pela sede espiritual de cumprir a vontade de Deus. Depois desse longo período de jejum, lemos que Jesus teve fome. Mateus capítulo 4, versículo 2. A menção da fome ressalta a realidade da humanidade de Jesus. Ele não está imune às necessidades e fraquezas humanas. Ele sente fome como qualquer homem. Ao enfatizar essa fome, o texto nos prepara para a primeira tentação, em que o diabo tenta explorar justamente essa necessidade básica e legítima. No versículo 3, o tentador se aproxima e diz: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Aqui, Satanás usa um ardil sutil. Ele não nega que Jesus seja o Filho de Deus, mas insinua que, se de fato o é, então ele deve provar sua identidade divina. É uma proposta envenenada. O diabo apela à fome de Jesus, algo legítimo, mas disfarça isso como um teste de sua filiação. Ele usa o "se" de maneira a semear dúvidas, jogando com a humanidade de Jesus. É como se dissesse: se você realmente é quem diz ser, prove que Deus está contigo atendendo à sua necessidade. Mas Jesus responde com autoridade e conhecimento da palavra, citando Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Essa resposta vai além da refutação. Ela nos ensina que a vida verdadeira não se sustenta apenas com o alimento material, mas na palavra viva de Deus. Em outras palavras, a dependência do cristão não deve estar nas circunstâncias visíveis, mas na fé no Deus invisível, que provê para o seu povo de formas além da compreensão humana. Jesus resiste à tentação de usar seu poder divino para benefício próprio e, assim, reflete a perfeita obediência ao Pai, ensinando-nos que é preciso confiar plenamente na provisão divina, mesmo nas situações de escassez. Na segunda tentação, descrita nos versículos 5 e 6, o diabo leva Jesus à Cidade Santa, provavelmente ao templo, e o coloca no ponto mais alto, dizendo: Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Aqui Satanás muda sua estratégia. Ele usa as Escrituras para tentar enganar Jesus. Ele cita o Salmo 91, versículos 11 e 12, distorcendo seu significado para provocar Jesus a testar a fidelidade de Deus. Essa tentação é especialmente insidiosa, pois envolve uma manipulação das Escrituras, um perigo que até hoje precisamos discernir. A resposta de Jesus novamente vem da palavra de Deus. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Essa resposta revela que, embora Deus tenha o poder de nos proteger, não devemos colocar sua fidelidade à prova de forma irresponsável. Fé genuína não é imprudência, não é buscar riscos desnecessários na expectativa de que Deus vai intervir milagrosamente. Aqui, Jesus nos mostra que o verdadeiro relacionamento com Deus é pautado pelo respeito e obediência, e não pela presunção de que Ele se ajustará aos nossos caprichos. Na terceira tentação, descrita nos versículos 8 a 10, o diabo mostra a Jesus todos os reinos do mundo e sua glória, oferecendo-lhe tudo isso com uma condição: tudo isto te darei se prostrado me adorares.
Neste momento, Satanás revela sua real intenção, que é desviar Jesus de sua missão redentora, oferecendo um atalho. A oferta de Satanás pode parecer tentadora. Afinal, ele oferece o poder e a glória dos reinos deste mundo. Para muitos, esta seria uma proposta irresistível, pois se trata de uma promessa de poder, autoridade e riqueza. No entanto, Jesus responde com firmeza: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Essa resposta final de Jesus não apenas encerra as tentações, mas reafirma o propósito de sua vinda ao mundo. Ele veio para glorificar o Pai e realizar a redenção. E nada, nem mesmo a oferta de todo o poder terrestre, poderia desviá-lo dessa missão. Após a tentação no deserto e a vitória espiritual de Jesus sobre o diabo, o relato de Mateus capítulo 4 avança para uma nova fase, o início do ministério de Jesus na Galileia. No versículo 12, lemos: Quando Jesus soube que João tinha sido preso, retirou-se para a Galileia. Este detalhe histórico não é trivial. A prisão de João Batista marca uma transição significativa. João foi o precursor de Jesus, preparando o caminho para a chegada do Messias. Mas agora, com João detido, é como se o próprio cenário se preparasse para a manifestação completa de Cristo. Com a retirada de Jesus para a Galileia, vemos como ele, estrategicamente, escolhe um local de influência populacional e cultural para iniciar seu ministério. A Galileia, na época, era uma região com grande diversidade de povos e culturas, conhecida por sua densidade populacional e significativa atividade econômica, especialmente pelo comércio. Esse contexto nos revela que Jesus não escolhe um lugar isolado ou de fácil acesso, mas uma região agitada, onde judeus e gentios conviviam lado a lado. Em certo sentido, o ministério de Jesus já começa com a abrangência do Evangelho, o qual, desde o início, seria para todos, sem distinção. Ele inicia em uma terra de fronteiras, refletindo a própria essência do Evangelho que rompe barreiras. No versículo 13, Mateus continua: E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. Essa mudança de Nazaré para Cafarnaum é interessante e estratégica. Nazaré era uma vila modesta e pouco conhecida, enquanto Cafarnaum era um importante centro pesqueiro e comercial na costa do Mar da Galileia. Cafarnaum se tornaria a base de operações de Jesus, de onde ele viajaria para pregar, ensinar e realizar milagres por toda a região. Esse detalhe ilustra a escolha de Cristo em situar-se em uma cidade vibrante e acessível, onde a mensagem pudesse alcançar diversas camadas da sociedade. A citação dos territórios de Zebulon e Naftali, no versículo 15, não é apenas uma referência geográfica. Mateus intencionalmente se conecta com a profecia de Isaías, pois ao citar Zebulon e Naftali, ele se reporta ao texto messiânico em Isaías capítulo 9, que diz: O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Essa passagem de Isaías remete ao tempo em que essas tribos, situadas nas extremidades do norte de Israel, experimentaram uma grande escuridão sob a opressão estrangeira. Ao viver e pregar nesses territórios, Jesus está cumprindo a profecia de ser a luz para aqueles que estão em escuridão, simbolizando a chegada de uma nova era de esperança e restauração. O ministério de Jesus começa a ser definido em Cafarnaum como um cumprimento profético e, ao mesmo tempo, como um movimento prático de alcançar os mais necessitados e marginalizados. No versículo 17, lemos que desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O chamado ao arrependimento é o mesmo que João Batista havia pregado, mas aqui, na voz de Jesus, ele ganha uma profundidade adicional. O arrependimento não é apenas uma mudança de comportamento, mas uma reorientação completa da vida diante da proximidade do reino dos céus. O uso dessa expressão, reino dos céus, é peculiar ao Evangelho de Mateus e enfatiza que Jesus trouxe consigo uma nova ordem, onde o domínio de Deus se estabelece sobre o coração dos homens. A chamada ao arrependimento, feita por Jesus, carrega consigo a urgência do reino. Esse reino não é físico, mas é tangível em sua presença, nos atos e nas palavras de Cristo. É um reino onde valores eternos começam a se manifestar no cotidiano, transformando o ser humano a partir do interior. O convite ao arrependimento é, então, um convite à entrada nesse reino, que não é baseado em méritos humanos, mas na graça e no chamado divino.
Nos versículos 18 a 22, Jesus começa a chamar os primeiros discípulos, iniciando com Simão, Pedro e André, 2 pescadores. A escolha de pescadores é significativa. Ao chamar homens comuns, trabalhadores do cotidiano, Jesus deixa claro que o seu chamado não é restrito a uma elite religiosa ou intelectual, mas se estende a todos os que estão dispostos a segui-lo. Quando Jesus diz a eles: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens", versículo 19, ele está oferecendo uma nova perspectiva de vida, um novo propósito. Eles deixarão de pescar peixes para capturar corações, guiando almas ao reino dos céus. A reação de Simão e André é imediata. O texto nos diz que eles, deixando logo as redes, o seguiram. Versículo 20. Essa resposta rápida demonstra uma prontidão de coração que é admirável. Deixar suas redes é simbólico, pois abandonar as redes significa abrir mão da segurança financeira e familiar, algo que exige uma profunda confiança em Jesus. O chamado de Jesus exige uma entrega completa, uma renúncia de tudo que represente segurança fora dele, revelando que o discipulado é um compromisso radical. Logo depois, no versículo 21, Jesus encontra outros 2 irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco com seu pai. Novamente Jesus os chama e eles deixam imediatamente o barco e o pai para segui-lo. Este detalhe é relevante, pois abandonar o barco representa deixar para trás não apenas um meio de sustento, mas também romper com tradições familiares e expectativas que estavam sobre eles. Seguir a Jesus significa colocar o reino de Deus acima de tudo, inclusive das responsabilidades sociais e familiares, algo que, na cultura judaica, era um ato de grande ousadia. Por fim, os versículos 23 a 25 descrevem o ministério de Jesus na Galileia, onde ele ensina nas sinagogas, prega o evangelho do reino e cura as enfermidades e as doenças do povo. Esse resumo das atividades de Jesus nos mostra que seu ministério é composto por ensino, pregação e cura. Ele não apenas fala sobre o reino dos céus, mas demonstra o poder desse reino por meio de atos concretos de compaixão e restauração. As curas e os milagres são um testemunho visível de que o reino de Deus está entre eles, trazendo redenção e renovação. Jesus atrai multidões de toda a Síria e das regiões vizinhas. Ele alcança judeus e gentios, ricos e pobres, doentes e sãos. As pessoas vêm até ele buscando consolo, cura e esperança, pois, ao contrário dos líderes religiosos da época, Jesus acolhe a todos com amor e misericórdia. O ministério de Jesus é, então, uma manifestação visível do caráter de Deus, que é acessível a todos, independentemente de suas origens ou condição social. A narrativa do início do ministério de Jesus, relatada no capítulo 4 de Mateus, é muito mais do que um simples relato histórico. É uma fonte profunda de lições para a nossa vida hoje. Ao olhar para a tentação de Jesus no deserto, vemos que, em sua humanidade, ele experimentou fome, solidão e a investida do maligno, momentos que todos enfrentamos em nossas jornadas. Mas Jesus nos mostra que a resposta a essas lutas está na confiança absoluta na palavra de Deus e na submissão à sua vontade. Quando o diabo tenta distorcer as escrituras para enganar, Jesus as conhece e as aplica com sabedoria, demonstrando a importância de termos um conhecimento profundo e correto da palavra para resistir às tentações e armadilhas da vida. Isso nos ensina a buscar uma fé robusta ancorada nas escrituras, para que possamos discernir e resistir às diversas tentações que encontramos hoje, seja o desejo por segurança material, o abuso da fé para validar nossos próprios desejos, ou o fascínio pelo poder e prestígio. A decisão de Jesus de começar seu ministério na Galileia, uma região cosmopolita e cheia de diversidade, nos revela que o Evangelho é, desde o início, uma mensagem inclusiva, destinada a alcançar a todos. Não é uma mensagem restrita a um grupo ou a uma elite, mas sim uma verdade que deve alcançar cada coração disposto a ouvir. Em nossos dias, essa lição é preciosa. O amor de Deus é para todos. E como seguidores de Cristo, somos chamados a levar essa mensagem a todas as pessoas, independentemente de sua origem, condição social ou nível de conhecimento. Esse chamado nos convida a sair de nossas zonas de conforto e a encontrar formas de compartilhar a mensagem do reino com aqueles que talvez nunca pisariam em uma igreja ou procurariam por uma verdade espiritual. O chamado dos primeiros discípulos, homens simples e trabalhadores, nos lembra que Jesus não exige qualificações extraordinárias para nos usar em sua obra. Pedro, André, Tiago e João eram pescadores comuns, mas em suas mãos, Jesus viu potenciais pescadores de almas.
Essa verdade continua a ecoar até hoje. Deus vê além das nossas limitações e fragilidades. Ele nos chama e nos capacita, transformando-nos em instrumentos de seu amor e graça. Somos lembrados de que, para ser um seguidor de Cristo, não é necessário status ou prestígio, mas um coração disposto a deixar tudo o que é passageiro e abraçar o que é eterno. Por fim, ao vermos Jesus pregando, ensinando e curando, entendemos que o reino dos céus não é apenas uma ideia ou um conceito espiritual, mas uma realidade que se manifesta em compaixão, cura e transformação. A presença de Jesus entre o povo mostrou que o reino de Deus tem o poder de mudar vidas. Em um mundo repleto de sofrimento, desigualdade e dor, o ministério de Jesus nos desafia a sermos embaixadores desse reino, buscando trazer consolo, ajuda e esperança onde quer que estejamos. Seguir a Cristo hoje significa viver e refletir os valores desse reino, sendo luz onde há escuridão, trazendo paz onde há conflito e servindo com amor onde houver necessidade. Essas lições de Mateus capítulo 4 nos ensinam a resistir às tentações com fé firme, a enxergar o potencial de cada pessoa, a viver com uma missão de inclusão e compaixão e a sermos, assim como Cristo, a manifestação do reino dos céus em nosso mundo. Ele nos chama, nos molda e nos envia, para que, em nossas vidas e ações, outros possam também ver a luz que brilha nas trevas e o amor que transforma a existência. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora 50 Sounds, faixa The Storyteller, música por 5sounds.com, voz ChatGPT 4.0. Bibliografia. Comentários expositivos. Hernandes Dias Lopes, editora Agnus. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. R.N. Champlin, editora Agnus. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD.